Fala comigo, nação. Então, bem-vindo ao pós-jogo entre Flamengo, né, o Mengão e o Vasco. E aqui eu vim falar tudo para vocês o que aconteceu nesse período. Enquanto isso, eu estou aqui com minha colinha, o quê? Eu comecei a anotar tudo o que eu achei de importante, né, do jogo. E para mim ter um norte, uma noção para fazer esse vídeo aqui para vocês. Então vamos lá. Se você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sino da notificação para não perder nada. E sem falar que eu não cobro nada por isso. Eu só cobro o like, né, e a inscrição, nada mais que isso. Então vamos lá. De início, o jogo começou a demorar porque teve questão da fumaça e atrapalhou e tudo mais. Mas quando começou, o Vasco, né, já teve aquela chance de início que a bola bateu na trave, que o Rossi não conseguiu fazer a defesa e nenhuma das poucas triangulações que o Vasco conseguiu fazer e sair, né, da pressão do Flamengo, ele conseguiu nesse começo de jogo e acertou a bola na trave. Com isso, o Flamengo não deixou barato e em seguida foi lá e mostrou que veio, com duas oportunidades. Se a do Vasco quase ia sendo gol, a do Mengão também. E o Bruno Henrique, nossa senhora, eu achei, em determinados momentos que o gol ia sair a qualquer momento e seria de cabeça, porque o Bruno Henrique deu muito trabalho para Léo Jardim, e não só o Bruno Henrique. E falando nisso, eu não sei quem ia ficar hoje, ia dormir com dor de cabeça, se era Léo Jardim, porque ele estava salvando demais, ou se era Léo Jardim que ia dormir com dor de cabeça por conta que o que o Flamengo estava fazendo era surreal. Era ataque em cima de ataque, sem falar da pressão alta que pelo primeiro jogo do time principal, né, de algumas peças e tal, eu achei abismado, porque do primeiro minuto do primeiro tempo, né, até o final do primeiro tempo. Enfim, aí tem umas coisas aqui que eu anotei. Uma coisa que me deixou impressionado é a condição física do Royal. E como o Emerson Royal, em nenhum momento ele fez besteira. Eu cujo a dizer que quando ele deu aquela entrevista à ESPN, realmente o que ele estava falando é verídico, faz sentido. Que é o seguinte, ele não estava bem, ele estava machucado e por isso que ele não conseguiu demonstrar o futebol dele. Eu gostei do primeiro jogo do Emerson Royal em 2026, eu gostei sim da atitude dele. E vamos lá. O Vasco, né, falar um pouco questão do Vasco, que isso aí foi, durante aos 14 minutos, mais ou menos, lá por volta dos 14 minutos, olhando aqui, foi isso mesmo, um escanteio e cabeceio do Pulgar, que quase seria gol, e novamente Léo Jardim fazendo uma ótima defesa. O que acontece? O Vasco, naquele momento ali dos 14 minutos, ele não conseguia sair da marcação alta do Flamengo, isso era fato. Eu fiquei impressionado mesmo. Só que teve esse momento que o Vasco lá fazendo a triangulação, na pressão, que ele só conseguia chegar ao meio-campo, né, depois disso a bola voltava novamente no goleiro, Léo Jardim, para puxar a marcação do Flamengo, né, até o campo de defesa, a área ali do Léo Jardim, para ele tentar sair com a bola. E coisa que eu observei também foi o Coutinho, como ele estava muito encaixotado no meio-campo, o que que ele teve que fazer? Ele teve que sair, voltar, né, entre os zagueiros aqui estavam os zagueiros do Vasco, aí eu tinha que sair do meio-campo e encostar aqui no zagueiro para pegar a bola e sair distribuindo nas pontas, porque a marcação do Flamengo estava muito bem encaixada e ele estava bem encaixotado. Ou seja, aí já matou o meio-campo do Vasco, né. E com isso, o Flamengo continuava com seu poderio ofensivo e sua marcação pesada, e foi então que o Emerson Royal pega a bola, faz um cruzamento e o Bruno Henrique dá uma cabeçada para o chão, que ela quica no chão, depois sobe e vai praticamente quase no ângulo, e o Léo Jardim, novamente, ele faz uma defesa absurda. Tanto é que o Flamengo, né, fez mais de 30 finalizações, e dessas 30 finalizações, acho que foi 9 ou 10 que foi ao gol, e 6 foi com extrema dificuldade, né, que o bola de alta dificuldade para o goleiro defender. Na verdade, ele operou vários milagres, sinceramente. P eu fiquei impressionado tanto pelo primeiro jogo do Mengão, quanto do Léo Jardim, sinceramente. E uma coisa que, assim, também me deixou muito abismado para o primeiro jogo, eu tô até aqui anotando, é
a forma que o Flamengo, né, ganhava todas as bolas no alto, dentro da área do Vasco, porque geralmente, né, quando você tá jogando assim clássico, não tem a soberania entre de um time a outro, questão de cruzamento dentro da área. Mas o que o Flamengo tava fazendo era surreal. Como eu disse anteriormente, eu achava que a qualquer momento ia sair um gol, e não só eu, até você que tá do outro lado, achava que o Mengão, né, ia fazer um gol a qualquer momento no primeiro tempo de cabeça. E um ponto, da partida que eu não cheguei a gostar bastante, foi do Emerson Araújo. Por quê? Teve um momento, foi no minuto 26, o Flamengo, faz uma marcação pesada de alta pressão entre Carrascal e Plata, e a bola sobra logo para quem? Emerson Araújo. Aí o que ele faz? Ele carrega a bola e não sei se é inexperiência ou falta de ritmo, não sei o que foi, mas ele erra a passada e ali era uma chance, assim, clara de abrir o placar e não conseguiu. Ah, e outra coisa, assim, que em algum momento do jogo também, que eu fiquei prestando bastante atenção, foi questão da desenvoltura do Emerson Araújo. Coisa assim que, algum momento ele me deixou muito a desejar. Por quê? Ele tomava decisões, erradas. Por exemplo, teve uma hora que ele segurou a bola muito tempo, que levou um contra-ataque para o time contra, né, o Mengão, e quase saía até gol também. E no mais, foi isso, mas eu não sei se tudo isso que tá acontecendo, né, não pode ser por conta do nervosismo, primeiro jogo, com jogadores titulares e clássico, não sei. Mas eu achei que ele deixou bastante a desejar, em certos momentos do jogo. Então, e aí, né, arrasta pra chega já ao final do primeiro tempo, e aquela angústia e tudo mais, tem uma falta que o Carrascal bate essa falta, e gente do céu, uma coisa que eu não entendo é o juiz. Ok, tá ali o jogo e tudo mais, deu um acréscimo de jogo, mas por que esperar pegar a bola, colocar e dar um bicão e terminar? Isso pra mim não entra na cabeça nunca. Ou termina logo o jogo, gente, mas não deixa essa angústia não, porque eu já estava eu fiquei roendo as unhas o tempo todo, porque o Mengão flertava com gol a todo momento e nada do gol sair. E aí beleza, vai pro segundo tempo e volta, e eu fiquei naquela, falei: "Será que o Mengão vai ter fôlego e vai ter perna para voltar para o segundo tempo e continuar com essa marcação acerrada e lá em cima e tal?". Ok, começa o segundo tempo, né, e aquele jogo meio modorrento e tudo mais, e eu fiquei naquela pensando: "Será que o Flamengo vai ter perna para continuar mantendo esse ritmo dele de jogo, imprimindo esse ritmo, com marcação lá em cima?". E sobre pressão a todo momento, de perca de bola e recupera, foi então que aí, né, o Felipe Luiz já fez aquela mudança no intervalo, então tira o Daniel e tira o Bruno Henrique, pra entrada de Pedro, né, e Alexandre. Aí beleza, eu falei: "Ó, já deu um gás a mais e tal, vamos ver o que que vai acontecer". E o engraçado dessa partida é que o Barros, né, esse jogador do Vasco, dá um pisão ali no jogador do Mengão, se eu não me engano foi o Carrascal, não lembro, que a cabeça é muito ruim, meu Deus do céu. Mas enfim, ele dá aquele pisão, é expulso. No começo eu achei que não tinha sido nada, eu tô sendo sincero, eu achei que não tinha sido nada, mas quando observa, tem a câmera ali, mostra, né, que ele vai em direção, mas ele tá olhando pra bola e pisa na panturrilha do jogador. Independente, né, pelas leis da FET, isso é para expulsão. E também ele já estava merecendo, porque ele já estava procurando a todo momento confusão dentro de campo. Com isso, o Mengão, em vez de dar uma reduzida e tal, né? Não. Aí que ela imprimiu mais ainda o ritmo de jogo. E a todo momento ia lá em cima, pressão alta, e pressionava o Vasco. Chegou uma hora que até eu fiquei com dó do Coutinho, velho, que ele pegava a bola, conseguia sair da marcação alta do encaixotamento, e aí um espaço enorme para eu correr sozinho, ele mais 2 contra uma multidão de jogadores do Flamengo, porque a recomposição também é engraçado que não só a marcação alta, mas o recomposicionamento do Flamengo tá excelente. Para o primeiro jogo, tá absurdo.
é coisa de louco isso aqui, sério mesmo. Mas enfim, aí o segundo tempo, né, foi mais modorrento e tudo mais, com poucas chances do começo ao meio do jogo. Só que, aí que entra, né, a questão de banco do Flamengo. O Cebolinha sai, que também perdeu algumas oportunidades, só que eu vi foram 2 oportunidades. Teve uma que a segunda foi a mais clara, que ele limpa, sai no meio de 2 jogadores, limpa, sai na diagonal do gol, ele chapa, mas a bola foi pra cima. Mas enfim, aí entra sai Cebolinha, entra o Samuel Lino. E com isso o time teve um ritmo, né, mais acelerado, porque tinha dado uma caída e voltou novamente. E com isso começou a imprimir jogo rápido o tempo todo, e o Vasco não conseguia sair em nenhum momento. Foi então que, eh, uma bagunça total. O Pedro, né, coloca essa bola para dormir no peito dele, no ombro, ele mata a bola aqui, deixa ela dormir, coloca no chão, a bola sai, o Diniz achou que a bola foi falta, o jogador do Mengão achou que o Pedro, né, achou que era lateral para nós, para o Flamengo, e o jogador do Vasco achou que a bola era lateral, virou uma bagunça. A parte boa, porque em seguida desse lance, sai o gol do Mengão, que aí é uma bola, né, de falta, é cruzada na área, imediatamente o Carrascal, quer dizer, o Bidon afasta a bola de cabeça, sobra no pé de Carrascal, ele ainda chuta, desvia e faz o gol. E aí, meu filho, é abraço, 3 pontos na conta e tchau, abraço. E mesmo assim, né, por mais que eu tô brincando e tal, por conta desses 3 pontos que a gente necessitava, o Samuel Lina ainda teve outra oportunidade que chuta a bola e mesmo assim, o goleiro, né, Léo Jardim defende. Mas então foi isso, basicamente, isso aqui que eu tô falando por alto, mas as considerações finais para esse jogo de hoje, que a gente necessitava dos 3 pontos, e eu queria saber como que ia chegar o Flamengo, né, para o clássico e tal, porque vinha um período só de treinamentos da pré-temporada. Eu gostei bastante, sinceramente. O que eu vi, eu achei que vamos ver muitas coisas boas aí esse ano de 2026. E outra coisa também que eu fiquei impressionado, né, como eu volto a falar, que foi questão do Emerson Royal, que realmente ele jogou muito bem. E engraçado que a gente assistindo o jogo e tal, nem deu conta que a Arrascaeta estava em campo, porque o jogo foi tão frenético e corrido o tempo todo, que você nem deu conta. Isso se mostra que o time está muito bem treinado. E no mais, galera, é isso, essas considerações finais que eu fiz. E talvez, não sei, pelo que deu a entender, o Flamengo vai repensar o jogo contra o Fluminense, se vai com o time titular ou não. Aí vamos ver o que que vai acontecer. Mas acredito que sim, eles vão fazer a mesma coisa, né, vai fazer uma mesclagem entre jogadores da base e jogadores também do profissional. Uma coisa que eu gostei bastante também foi de Vitão, né, o zagueiro, jogou bem também. E no mais é isso, minhas considerações finais foram essas. Eu agora vou dormir, porque tenho que acordar cedo logo mais. E deixa eu falar para vocês, se inscreva aqui no canal para mais análise de vídeos como esse de pós-jogo. E no mais é isso, nação, valeu, falou, é nóis, abraço.